Glória a Deus. Queridos e amados ouvintes, aceitem a gloriosa paz do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo, quem tem o imenso prazer de saudar a todos vocês é o seu irmão em Cristo, pastor Cláudio Alves. Glória a Deus. Pois bem, amado e querido ouvinte, vamos entrarmos na presença do Senhor nosso Deus nesta tarde. Orando e buscando a presença dEle enquanto nós podemos achar. Pois bem, quero deixar aqui um versículo da palavra do Senhor nosso Deus, que se encontra em Romanos capítulo 6, o versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, glória a Deus. Vemos o que está escrito na palavra de Deus, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É o perdão divino de Deus, é as maravilhas de Deus em nossa vida, em nossos corações. Pois bem, amado e querido ouvinte, vamos orar ao Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Grandioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta hora maravilhosa de oração, nos encontramos mais uma vez diante, meu Deus, da Tua presença, com os nossos joelhos dobrados perante Ti, Te louvamos, Te exaltamos e Te glorificamos. Ó Deus de maravilha, estenda as Tuas mãos, faça com que o impossível do Senhor venha tornar possível em nossas vidas. Venha tomar a frente, ó Deus, nesta tarde, pela Sua bondade, pela Sua infinita misericórdia. O Senhor que é santo, é fiel, é justo e é verdadeiro e faz justiça em prol do seu povo. Em nome de Jesus, nós clamamos e buscamos a Tua presença, porque os dias são maus, os tempos são difíceis e trabalhosos. Por isso é necessário que nós venhamos orar, entrarmos em Tua presença através da nossa humilde, pequena e simples orações. Ó Deus e Pai, renova as nossas forças. Aumenta, ó Deus, a minha fé. Aumenta a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor nosso Deus. Como o Senhor quer que nós venhamos agradar o Senhor e venhamos dar frutos para o Teu reino, então com certeza, sem sombra de dúvida, o Senhor está trabalhando para nos renovar em Tua presença e nos dar força a cada dia perante Ti. Nós dobramos os nossos joelhos com alegria, clamamos a Ti com alegria, com certeza e convicção que o Senhor está presente, que o Senhor está trabalhando, porque está escrito que agindo o Senhor Deus, quem impedirá? Quem impedirá o Teu agir? Quem impedirá a Tua glória? Quem impedirá o Teu trabalhar? Ó Deus e Pai, é certo, nós temos que esperar o tempo determinado do Senhor, porque para tudo há um tempo determinado, como está escrito, ó Senhor, em Tua santa e fiel palavra, em Eclesiastes capítulo 3, o versículo 1 em diante, que para tudo há um tempo determinado, debaixo do céu, entre o céu e a terra. Há tempo para tudo, como afirma, tempo de nascer,
tempo de crescer, tempo de juntar, tempo de espalhar, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de juntar, de espalhar, enfim, até ter um tempo para morrer e tempo para viver. Ó Deus e Pai, mas, ó Deus, dentro deste tempo, nós procuramos a buscarmos a Tua presença, a entrarmos no centro da Tua vontade, porque eu sei, ó grande Deus, que o Senhor é fiel para dar vitória, é fiel para abençoar, ó Deus de toda glória. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus de glória, venha confirmar as Tuas ricas bênçãos, as Tuas ricas vitórias, em nome de Jesus Cristo. Ó Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, Leão da tribo de Judá. O Senhor que abre o entendimento dos homens, dá-lhes sabedorias, ó Deus de glória, e inteligência, ó Deus de glória, para que planos e projetos sejam projetados e arquitetados, ó Deus de glória. Mas afirma a Tua palavra, que os homens fazem planos e projetos, mas a resposta final vem do Senhor nosso Deus. Ó Deus de maravilha, venha, Senhor, confirmar, ó Deus, nesta tarde, as Tuas ricas bênçãos, as Tuas ricas promessas. O Senhor que é Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o mesmo do futuro, é o Deus que era, é o Deus que é o Deus que sempre será para toda a eternidade. Afirma o Senhor em Sua palavra: chegai vós a mim, eu me chegarei a vós. Da mesma forma que nós procuramos nos aproximarmos de Ti, o Senhor se aproximará de nós. Ó Deus de toda glória, confirma neste momento, ó Deus, o toque da Tua mão maravilhosa, porque afirma a Tua palavra: clamas a mim e eu te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas muito grandes e firmes, vós que não sabeis ainda. Ó Deus de glória, quantos que têm perdido na sua vida por não procurar conhecer o Senhor, o Criador de tudo e de todos, o Deus dos tremendos mistérios, o Deus dos segredos, o Deus que não há nada oculto que Ele não saiba, um Deus que não existe nada camuflado que Ele não consiga ver ou enxergar, nada consegue se ocultar, nada consegue, o Pai poderoso, ficar oculto aos Teus olhos, porque está escrito em Tua palavra, em Salmo 139, ó Deus, o versículo 1 em diante, que o Senhor conhece o nosso assentar, o Senhor conhece o nosso levantar, o proceder da nossa vida, os nossos pensamentos, aonde iremos nós da Tua presença, para que o Senhor não venha nos ver, nos ouvir e nos enxergar. Para onde fugiremos nós? Aonde entremos nós, que o Senhor não venha nos ver? Ó Deus de glória, o salmista Davi diz que ainda que ele se enfiasse de chão aberto, ó Deus, e descesse até chegar no mundo interior, ó Deus, nas profundidades da escuridão, ali o Senhor, ó Deus, contempla e vê, porque para um homem existe trevas, noites e escuridão, mas para o Senhor não, porque a escuridão para o Senhor, por mais que seja terrível as trevas, o Senhor enxerga como que fosse ao brilho do meio-dia, porque está escrito que antes que existisse o dia, o Senhor já era. O Senhor é maravilhoso, ó Deus de toda glória. Confirma, Senhor, o Teu toque sobrenatural, o Teu toque tremendo, Senhor. Ó Deus, bem-aventurados são aqueles que dão ouvidos à Tua palavra,
Bem-aventurados são aqueles que se voltam para o Senhor, pois sabe e reconhece que sem o Senhor ele não é nada, e que sem o Senhor ela não é nada. Ó Deus, tem pessoas que por causa da sua ignorância, ó Deus de glória, dizem: tanto tempo eu vivi e vivo, porque somente isso na minha vida agora, porque somente esta coisa na minha vida agora, porque somente agora vem de Deus essa exigência na minha vida de servir a Ele, de buscar a Ele, de obedecer a Ele. Há tantos anos, os meus pais, meus parentes, meus antepassados serviram aos deuses. Por que que eu tenho que ser diferente? Por que que eu tenho que se destacar da minha família? Por que que eu tenho que largar os deuses dos meus antepassados, dos meus ancestrais? Por que que eu tenho que largar eles e servir a um único só Deus, em vez de eu estar servindo a milhares e milhões de deuses se eu quiser? Por que que eu tenho que servir somente a um Deus? Ah, Senhor, eles esquecem. A ignorância é tão grande, porque não enxergam, estão cegos espirituais, não enxergam que o Senhor está dando para ele este privilégio de conhecer o único Senhor, o Criador de tudo e de todos, para a salvação da sua alma, para a libertação da sua alma, para a cura das suas doenças, das suas enfermidades. E eles, por causa da ignorância, por causa dos seus ancestrais, às vezes não querem saber. O Senhor que insistem em salvá-los, em libertá-los, e insistem em fazer com que eles venham conhecer o Senhor, mas eles não querem. Por isso terminam morrendo, terminam padecendo, sofrendo, como está escrito na Santa Bíblia, e irão para a perdição eterna, para a condenação eterna, para o fogo da ira de Deus, que é, ó Deus, o Hades, o tormento eterno, porque Deus deu a oportunidade e eles não quiseram. Nós vemos, ó Deus e Pai, ó Santo Deus de Israel, ó Deus de glória, nós aproveitamos esta oportunidade, porque nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Teu poder. Afirma a Tua palavra sobre o rei, ó Pai de Israel, o rei Jorão, quando o rei da Síria armou contra ele uma emboscada, uma armadilha, glória a Deus. E ele não sabia, porque, ó Deus, as ciladas, a emboscada do rei foi armada tudo ocultamente, tudo camuflado, para que não chegasse aos ouvidos de ninguém, a não ser somente daquele grupo ali, para que não se espalhasse a notícia que eles estavam armando uma emboscada contra o rei Jorão de Israel. Porém, mas naquela época havia em Israel o profeta Eliseu. Então Deus revelou ao seu servo, ao profeta Eliseu, disse: vá, diga ao rei de Israel que em tal lugar há contra ele uma conspiração, há uma emboscada contra ele, para ele não passar naquele lugar. Então Eliseu foi até a Jorão e disse a ele: diz o Senhor para ti, não passe em tal lugar, porque lá há uma emboscada contra ti, há um exército nas escondidas naquele lugar, para quando você passar, eles te pegarem, te prenderem, e só Deus saberá o que eles poderão fazer com você. Porém, ele deu ouvido à voz do profeta Eliseu e não passou por aquele determinado lugar. Porém, o rei da Síria, Ben-Hadad, glória a Deus, armou a segunda emboscada. Nessa segunda emboscada, o Senhor revelou mais uma vez ao seu servo
A Eliseu disse: vá mais uma vez, diga a Jorão que não passe por aquele determinado lugar, porque há contra ele naquele lugar uma armadilha, uma emboscada, e afirma a tua palavra, que o rei Jorão deu ouvido à voz do profeta e não passou. Porém, o rei da Síria, glória a Deus, armou a terceira emboscada. Ele sabia que desta vez, ele tinha certeza que desta vez ia dar certo. Mas o Senhor que contempla tudo, que vê tudo, que está nas ocultas, nas escondidas, os planos e projetos que o homem projeta e arma as suas emboscadas, as suas arapucas, os seus laços, as suas armadilhas, Deus contempla tudo e vê tudo. Então Deus revela pela terceira vez a Eliseu, ao seu servo. Ele disse: vá, diga a Jorão que há uma emboscada contra ele em tal lugar. Ele não passe, porque se ele passar, ele vai cair nesta armadilha. Então, pela terceira vez, o rei Jorão de Israel obedecem à voz do profeta e não passa naquele determinado lugar. Oh, glória a Deus! Mas agora, como eles iriam saber, como o rei de Israel iria saber que isso era verdade? Como o rei de Israel ia saber que isso era verdade? Pela terceira vez, ele deu ouvido e não passou por aquele lugar, obedecendo à voz de Deus. Então Deus resolveu mostrar a realidade, mostrar para ele que fez bem ele não passar por aquele lugar, que fez bem ele obedecer à voz de Deus, que fez bem ele obedecer à voz do profeta Eliseu. Glória a Deus. Porém, o rei da Síria ficou desesperado. Convocou imediatamente uma reunião com seus oficiais, com seus soldados, com seus homens, e disse, muito furioso: não me faça saber que entre nós há um traidor, porque por 3 vezes armamos a emboscada para prender o rei de Israel e não deu certo. Ele ficou sabendo lá. Não me faça saber que tem um traidor entre nós. Porém se levantou um soldado, disse: olha, rei, senhor meu, entre nós não há nenhum traidor. Mas eu quero dizer para ti, ó rei, que lá em Israel há um profeta, por nome de Eliseu, que até os teus pensamentos, lá no teu quarto, no teu leito de dormir, Deus revela a ele lá, ele sabe lá. Então, por essas 3 vezes, essas emboscadas que o meu Senhor armou contra o rei de Israel, ele ficou sabendo lá, porque o Deus de Israel revelou ao seu ungido, seu profeta, e o seu profeta foi até ao rei e alertou dessas emboscadas. Por isso a gente não conseguiu pôr a mão nele. Então, porém, o rei da Síria, muito furioso, disse: vamos, alguém vá até o país de Israel, vasculhe Israel e procure aonde está este homem por nome de Eliseu, esse tal profeta. Procura eles. Glória a Deus. Então alguém da Síria, enviado pelo rei da Síria, investiga todo Israel. O país de Israel encontrou o profeta Eliseu em uma cidade chamada Dotã. Glória a Deus, cerca de 35 quilômetros no centro de Samaria. Então chegou aos ouvidos do rei da Síria que o profeta Eliseu residia na época na cidade de Dotã. Então o rei da Síria não contou a história, mandou todo o seu exército para ir a esta cidade chamada Dotã, para prender agora o homem de Deus, para prender o profeta Eliseu. Pela manhã cedo, o moço de Eliseu, por nome de Geazim, eles se levantam pela manhã, abrem as janelas da sua casa. Ao olhar para fora, Geazim contempla a casa do profeta Eliseu tomada. E por lado de fora, o exército da Síria havia cercado a casa do profeta Eliseu. Geazim entrou em desespero.
entrou em alvoroço e desesperado. Ele chegou até o seu senhor, ao profeta Eliseu. Disse: meu senhor, a nossa casa está cercada. O exército da Síria cercou a nossa casa. Agora, meu senhor, me diga, o que será da nossa vida? A nossa casa está cercada, Senhor. Então Eliseu, muito calmo e tranquilo, porque Deus já havia lhe revelado tudo, já havia lhe mostrado tudo, porque até mesmo desde o primeiro livramento que Deus estava dando para o rei de Israel, através do profeta Eliseu, ele já sabia que aquilo ia sobrar para ele. Ó decanta labai. Então ele tranquilamente fez umas simples orações, muito tranquilo, porque quem é de Deus não teme ao inimigo, por mais que ele cerque, por mais que tenham legiões e mais legiões, eles não temem, porque há poder no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Eliseu fez uma oração e disse: Senhor, abra os olhos deste moço, abra os olhos deste servo, para que ele veja que quem está conosco é maior do que aquele que estão com eles, que está com eles. Quem está com eles lá fora é o braço da carne, é a ignorância deles, ó Pai poderoso. Mas quem está conosco é o verdadeiro exército de cavalos e cavaleiros celestiais, guardando a nossa casa, a nossa vida. Quando Geazim voltou para olhar novamente, ele contempla agora não somente o exército da Síria, furioso, que estava lá fora para prender o profeta, para levar preso até a Síria, mas Geazim contempla um grande exército de cavalos, cavaleiros de fogos, um exército celestial que estava guardando a casa do profeta. Pois bem, depois que Geazim contemplou o exército celestial que guardava a vida deles, então Eliseu fez mais uma oração. Eliseu disse: Pai, Deus de Israel, cega os olhos destes homens, para que eles não me vejam. Se caso me ver, não tenham força nenhuma sobre mim. Ó decanta labai. Então Eliseu fez essa oração e desceu, saiu da sua casa e foi até aos milhares de soldados da Síria que estava em volta da sua casa. Disse: eu vou levar vocês até o homem que vocês querem prender. Então Eliseu conduziu todo o exército da Síria, da cidade de Dotã até a cidade de Samaria. Ao chegar no centro de Samaria, o profeta Eliseu colocou todo aquele exército de frente ao palácio real no centro de Samaria. E entrou no palácio e foi lá e chamou o rei Jorão. Disse: vem cá, vem ver uma coisa. O rei Jorão saiu. Quando o rei Jorão olhou para fora, viu todo o centro de Samaria, um exército inumerável, terrível, que cercava Samaria. Eliseu, então o rei Jorão, quis se desesperar, quis convocar o exército para matar todos os soldados da Síria, que ali estava de frente ao seu palácio, de frente à sua casa. O profeta Eliseu disse: você não vai matar ninguém. O profeta Eliseu disse ao rei Jorão: você não vai matar ninguém. Nem haverá guerra, nem derramamento de sangue neste lugar. Eu quero te mostrar, porque Deus mostrou, Deus falou para ti, que estava dando a ti 3 livramentos. Você foi, glória a Deus, você fez bem ter ouvido a voz de Deus e ter dado ouvido às minhas palavras. Quando eu fui a ti até a primeira vez, que Deus havia mandado dizer para ti, para não passar naquele determinado lugar, você fez bem não ter passado. Quando Deus usou-me para você a segunda vez,
para você não passar por aquele determinado lugar, fez bem você ter obedecido. Quando Deus me usou para alertar-te a terceira vez, para você não passar por aquele determinado lugar, fez bem você ter dado ouvido, ter obedecido. Olha esses milhares de soldados que está agora em sua frente. Era esses soldados, esses milhares de soldados, junto com o seu rei, que estavam, que tinha armado emboscada contra você. Era esses homens que estavam com sede de pôr a mão em você. Se você não tivesse dado ouvido, você hoje estava na mão desses homens. Você hoje estava na mão do rei deles, no país deles. E só Deus saberá como você estava hoje na mão desses homens. Então disse o rei: mas o que eu devo fazer? O profeta Eliseu disse: você não vai fazer nada. O que você vai fazer é o seguinte: prepara uma mesa, manda fazer comida com vontade, põe uma mesa, coloca comida com vontade e bota esses homens, esses soldados, para comerem à vontade. Depois que eles comerem e beberem, manda eles em paz, despede eles e manda eles voltar em paz para o seu país, para a Síria. Ó, decanta labai, porque é assim que acontece. Ó Deus de glória, então o Senhor fez com que o rei de Israel não somente ficasse naquilo, em dúvida, será que o que o profeta entregou é verdade? Então, para Deus esclarecer, tirar toda a dúvida, mostrou a realidade do que ia acontecer com ele se ele não estivesse dado ouvido. Então Eliseu, junto com o rei Jorão de Israel, alimentaram os soldados inimigos e depois deles assentarem na mesa, a mesa pronta e preparada, Eliseu fez uma oração a Deus novamente, porque os soldados sírios estavam cegos, para Deus havia confundido, cegado a visão daquele povo, para que eles não tivessem nenhuma força para aprender, nem Eliseu e nem Jorão. Decanta labai. Depois que eles estavam na mesa para comer o banquete, depois que estava assentado à mesa do banquete, aqueles milhares e milhares de soldados, Eliseu fez uma oração e disse: Deus, abra os olhos desses homens de novo. Decanta labai. Quando o soldado da Síria abriu os seus olhos, estavam assentados em uma mesa farta, um banquete farto, mas agora não podiam fazer nada, porque eles estavam entregues na mão do rei de Israel, porque Deus havia entregado todo o exército da Síria na mão do profeta Eliseu, e Eliseu, por sua vez, entregou todo o exército da Síria na mão do rei de Israel, aquele rei que aquele exército queria prender, o rei da Síria queria prender, aquele exército em peso agora estava na mão do rei de Israel, porque é assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha. Deus não somente fala, estou te dando um livramento, mas Deus mostra a realidade da coisa que estava para acontecer. Ó Deus tremendo, é isso, ó Deus, que tem que acontecer na vida de muitas pessoas. Quantas pessoas que hoje em dia o Senhor fala para elas: estou te dando livramento, e muitas vezes muitos deles e delas não têm acreditado, têm se perguntado: mas que tipo de livramento? Que negócio é esse na minha vida agora? Há muitos anos eu não escuto uma coisa dessa na minha vida. Deus está dando livramento. Livramento de quê? Então, Senhor, é necessário, ó Deus, que eu creio que chegou o tempo. Chegou o tempo do Senhor começar a mostrar a realidade da coisa. Aqueles que o Senhor vem falando há tanto tempo, estou te dando livramento, e eles têm ignorado, têm achado, Senhor, que é mentira do profeta, que é mentira daqueles que pagam preço pela santidade, daqueles que pagam preço para te servir.
daqueles que pagam preço para obedecer, porque a obediência ao Senhor tem um preço, e o preço é alto, o preço não é pequeno, o preço é grande. Então, quando Ele fala, não é Ele que fala, é o Senhor dos Exércitos que está falando por intermédio dEle. Então chegou o tempo, ó Pai, do Senhor falar que está dando livramento, e quando a pessoa crê, como o rei de Israel creu, sim, que o Senhor vem dar o livramento. Mas quando alguém que o Senhor falar, estou dando livramento, e eles fizerem vista grossa, não acreditarem, ó Deus e Pai, que o Senhor venha mostrar para ele e para ela um pouquinho, ó Deus, nem que seja um pedacinho daquilo que o inimigo armou contra ele e contra ela, para que o quê? Para que haja um despertamento. Porque muitos são como Tomé, só acreditam se ver, só acreditam se pegar, só acreditam se apalpar, só acreditam se ver com seus próprios olhos. Então, Senhor, é hora de agir, é hora, Pai poderoso do Senhor, entrar com uma grande providência, começar a mostrar a realidade da coisa, não somente falar que está dando livramento, mas que o Senhor venha dar sim o livramento do pior acontecer, mas que eles, ó Pai, que ignorarem, que não der ouvido, que eles venham sentir na pele que o Senhor está falando, e que Deus não é Deus para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Se assim está escrito, que o Senhor não é Deus para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa, então é hora da realidade da coisa, é hora de não somente o Senhor falar, mas o Senhor permitir alguma coisa acontecer, para que eles creiam que o Senhor está falando na terra, para que eles creiam que o Senhor está bradando, está falando, e não é mais tempo de brincadeira. Sabemos que o Senhor está voltando. Eu vejo tanta violência, tantas destruições, tantas mortes, tanto pranto, tanto choro, tanto desespero, tantas coisas que têm levado à destruição. Ó Pai, quantos que estão morrendo, milhares e milhões estão sendo destruídos, estão se acabando, estão sendo destruídos, lares e famílias em compendas, lares e famílias desesperados, pessoas desesperadas, sem saber o que fazer, mas mesmo assim eles estão achando, ó Deus de glória, que não é sinal de Deus, é coisa da natureza, é coisa desta vida, é coisa que tem que acontecer. Senhor, abre os olhos desse povo, abre os olhos, ó Deus, deste povo, Senhor, para que eles possam ver, enxergar e compreender, Senhor, que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está sacudindo a videira, os frutos podres estão caindo, está virando lama, está se acabando, mas quem está firme, está seguro, mesmo que a videira seja sacudida, mesmo que a videira seja sacolejada, os frutos, ó Pai, firme, estão firmes. Então, Senhor, entra com uma grande providência, vai confirmando o teu trabalhar, ó Deus de glória, nesta manhã, aliás, nesta tarde do encontro com Deus. Entra, Senhor, com uma grande providência. Venha mover as tuas mãos santas e poderosas. Abençoa, Senhor. Hoje é sábado, abençoa logo mais, às 7 horas da noite, a campanha, o sábado da grande providência de Deus, com o tema A Minha Família Não Pode Fracassar. Esta campanha, ela é voltada para o lar, para a família, para que o Senhor venha dar o escape, para que o Senhor venha dar o livramento. Ó Deus santo e poderoso, ó Rei da glória, mostra a tua glória, entra com providência, demônios que estão ocultos, demônios que estão escondidos, que estão camuflados, que estão matando, roubando, destruindo, pessoas que estão sendo oprimidas, pessoas que estão sendo devoradas de pouco a pouco, através de uma doença, através de uma enfermidade. É o diabo com a sua sagacidade, com a sua maldição, é o diabo por trás de tudo isso agindo para matar e destruir as vidas. Pessoas com depressão, com pessoas oprimidas, pessoas fracas, pessoas doentes, pessoas desesperadas, pessoas preocupadas, pessoas sem saber o que fazer, estão desesperadas. Ó Deus, veja agora o que as obras das trevas está fazendo sobre a face da terra.
Contempla, Pai poderoso, a ação das obras malignas, a ação das obras das trevas sobre a vida, Pai, dos homens e de mulheres. Apesar que o Senhor tem falado, tem usado a seus servos através da sua santa palavra para pregar o teu reino, para mostrar a verdadeira luz, porque o Senhor quer arrancar o homem das trevas, da escuridão, e quer revelá-lo a verdade, porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, assim como está escrito em Eclesiastes, que para tudo há um tempo determinado abaixo do céu. O tempo deste homem, ó Pai poderoso, já está chegando na vida dele. O tempo desta mulher já está chegando na vida dela. Mostra a realidade para a vida dele, mostra a realidade para a vida dela, que apresenta a tua amada e querida igreja evangélica pentecostal. Deus é eterno. Quando esta obra em tuas mãos, ó Pai poderoso, realiza uma grande obra, com grandes sinais, prodígios e maravilhas, com explosões de milagres. Ó Deus, opera, mostra que estás no recinto, mostra que estás nesta obra, mostra que estás conosco. Entra com a providência, somente com a tua unção, somente com a tua glória. Ó Pai, é que alguém olhará e verá o teu agir, verá que o Senhor está presente através dos teus sinais, através das tuas maravilhas. Não basta somente palavras de homens, não basta somente palavras de mulheres, não basta somente ações de homens. Tem que ver a tua glória tem que se manifestar, o teu poder tem que entrar em ação, para que alguém veja e creia que o Senhor está trabalhando, Senhor, nesta obra, nesta igreja. Entra com uma grande providência, mostra a tua glória, mostra o teu poder, Senhor, coisas tremendas, milagres grandes, milagres extraordinários, visões, revelações, profecias e fatos e realidades, ó Deus de glória, que venha surgir, que venha acontecer em nosso meio. Que o Senhor não venha somente falar, mas que venha cumprir com a sua palavra. Que o Senhor venha agir, ó Pai poderoso. Que o Senhor não venha somente revelar, mas que o Senhor venha provar que estás falando, venha mostrar, venha entrar com providência e venha confirmar a grande bênção e a grande vitória. A ti eu te clamo, ó Deus poderoso, nesta tarde, Senhor, e te agradeço. Abençoa o culto de logo mais às 7 da noite. Envia as almas, envia o teu povo em massa. Usa-me em tuas mãos, pela tua infinita misericórdia. Coloca as tuas palavras no abrir e fechar dos meus lábios, para que eu possa fazer a tua vontade e falar aquilo que o Senhor quer que seja falado. Toma em tuas mãos este amado ouvinte, que também está orando conosco agora, que está se dedicando, buscando a tua face, buscando a tua presença. Entra com socorro na vida dele, porque ele orou conosco agora, Pai, porque ele creu, ele está acreditando que o Senhor entrará na sua vida e dará um cabo nesse sofrimento e resolverá o seu problema, porque tudo é possível àquele que crê. Entra com providência agora, nesta tarde maravilhosa, na vida, ó Pai, deste homem, na vida, ó Pai, desta mulher, deste jovem, desta criança, deste adolescente. Realize uma grande obra, porque esta é a tua vontade. Ó, decanta labai, me utilize em tuas mãos, usa-me como vaso de honra em tua casa. Te apresento o corpo de membro da Santa Igreja Evangélica Pentecostal. Deus é eterno. Te apresenta a vida, Pai, dos novos convertidos. Repreenda agora o diabo, repreenda agora o demônio, o diabo muito furioso contra esta obra, não querendo que as pessoas se afirmem nesta obra, porque esta obra é obra de libertação, de curas, de milagres, de explosões de milagres. Entra com providência agora, repreenda o diabo, as suas artimanhas, as suas obras, os seus planos, os seus projetos sejam aniquilados, sejam queimados, sejam destruídos nesta tarde do encontro com Deus. Ó Deus e Pai, entra com uma grande providência. Assim eu clamo a Ti, com fé, com certeza e convicção que já estás trabalhando e a vitória certa, é garantida. Tudo isso é para a glória do grande Deus Pai, é para a glória do grande Deus Filho e é para a glória do grande Deus Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esses poucos minutos de oração que passamos aqui em Tua presença, Senhor, nesta tarde. Tome a frente neste momento.
a peleja não é nossa, a peleja é tua. Entra nesta guerra, entra nesta batalha, a guerra contra as forças demoníacas, diabólicas e satânicas, em prol das almas, em prol das vidas daqueles que querem, ó Pai, compromisso contigo. Entra nessa guerra, entra nesta peleja, que a tua mão esteja estendida em direção da nossa querida e amada igreja evangélica pentecostal. Deus é eterno. Entra com providência e confirma os grandes milagres neste momento. É que eu te peço, ó meu Deus, e já te agradeço nesta tarde, certo da grande bênção, porque tudo isso é para a glória do grande Deus Pai, do grande Deus Filho, do grande Deus Espírito Santo. Amém, Senhor. Graças a Deus.